Nesse vídeo você vai aprender a criar esse dashboard no Power BI passo a passo, de forma prática e objetiva. Eu me chamo Elito Oliveira e seja bem-vindo a mais esse vídeo. Então bora para a aula. Bom pessoal, o dashboard que a gente está vendo aqui é um dashboard voltado a uma campanha de marketing. E esse projeto vai estar disponível para que você faça download logo abaixo do vídeo. Além do projeto no Power BI, você também vai ter acesso à base de dados, que vai ser uma planilha de Excel, para que você também faça download e depois pratique na sua máquina, ok? Então aqui você tem duas versões. Então aqui a gente tem o nosso gabarito, que vai ser o que a gente vai construir, o que a gente busca de resultado no final desse vídeo. E a gente vai ter o modelo em branco, então onde você vai fazer passo a passo para conseguir chegar nesse mesmo objetivo aqui, ó. Dando sequência aqui, então eu vou deixar esse plano de fundo já disponível no modelo em branco. Então vai ter uma aula depois para você aprender a desenvolver planos de fundo como esse, com os ícones. Então a gente vai focar nesse vídeo na parte de extração de dados. Então a gente vai extrair uma base de dados já limpa, sem muita necessidade de atualizações, de modificações dela, e também a parte da construção do painel. Então o que seria essa construção do painel? Vai trabalhar a construção dos nossos gráficos, tabelas e também a inserção das informações do cartão e segmentação de dados através dos filtros dinâmicos. Então você trabalhando esses dois pontos mais básicos para que você comece a desbravar esse mundo de Power BI. Então, dando sequência, a gente vai começar com a primeira etapa, que é a extração de dados. E como que a gente faz para extrair os dados? Nesse caso é um dado de Excel. E para que a gente extraia qualquer informação no Power BI, a gente tem que estar aqui no nosso modelo de exibição do relatório. A gente vai vir em página inicial, obter dados, e dentro de obter dados a gente vai vir em pasta do trabalho do Excel. Dentro de pasta do trabalho do Excel, você vai ter o arquivo que você baixou na sua máquina, com o link que eu deixei abaixo do vídeo, e você vai ir no local onde está salvo esse arquivo de Excel. Então você vai selecionar ele vai aparecer o nome dele aqui embaixo e a gente vai aplicar em abrir. Veja que ele já carregou aqui no navegador. Ele fala, olha, dentro desse arquivo de Excel eu tenho uma aba com o nome Campanhas Vendas e eu tenho uma tabela. Então provavelmente dentro desse arquivo, dessa aba, está essa tabela. Então, um exemplo, eu clico aqui no nome da aba, ele traz um formato conforme está lá no Excel. E aqui a gente teria que fazer algumas movimentações, mas no lado direito a gente tem uma pré-visualização de informação que tem. A gente tem uma pré-visualização das informações do relatório. Então, exemplo, se você tivesse um arquivo com várias abas e apenas uma é o seu banco de dados, onde você vai utilizar as informações, é essa aba que você vai pegar. Só que eu vou dar uma olhada na tabela 1. Então, como ele já reconheceu o nosso arquivo e trouxe no formato de tabela, ele já traz um formato mais limpo. O que isso acontece? O que isso significa? Ele já está trazendo formatado, então ele já está trazendo com cabeçalho definido, entre outras informações. Eu vou clicar na tabela, então tá pegando ela, e ao invés de carregar, eu vou clicar em transformar dados. Agora, quando a gente clica em transformar dados, o que vai acontecer? Ele vai habilitar um outro ambiente, que é conhecido como Power Query, e aqui é onde a gente faz o primeiro passo de modelagem. Mas nota que ele já está com o cabeçalho correto, as colunas, então aqui, tipo de formatação de cada coluna. Então quando você seleciona a coluna, você vai vir aqui em tipo de data, ele vai falar, olha, essa coluna é texto, então ele traz essa abreviação ABC. Essa segunda data início, ela já está no formato de data. Lead gerados, ela está no formato de número. Então, se a gente notar, as colunas já estão com a formatação correta e, como eu falei no início, é uma base limpa. Então, a gente não vai estar trabalhando nesse vídeo a etapa de tratamento. Então, a gente vai focar na criação do visual. Um ponto que eu vou fazer é ajustar o nome dessa minha base de dados. Então, eu vou colocar base de dados campanha. Só para que você consiga se localizar. Então a gente tem a nossa base de dados, que é a que foi utilizada no modelo gabarito, que foi essa mesmo. E essa é a segunda que a gente está fazendo nessa aula. Estou colocando o nome base de dados campanha. É mais para que você localize. Imagine que você está puxando aí 10 arquivos distintos para construir um dashboard mais complexo. Então, se você não tiver a base de dados
bem definidas e renomeadas, você depois acaba se perdendo um pouco para localizar e fazer outras etapas. Então a gente vai vir aqui em fechar e aplicar. Ele vai estar carregando essa informação que foi atualizada dentro do Power Query e trazendo para o nosso Power BI Desktop. Aqui ele está carregando, veja que ele está carregando as informações. E agora, do nosso lado direito, a gente tem em dados essas duas tabelas. Se você quer ver o que está de informação, a gente vem aqui no modo de exibição da tabela. E dentro do modo de exibição da tabela, eu vou clicar nela. E ele vai trazer todas as colunas. Então a gente tem aqui campanha, data início, data término, canal de marketing, leads gerados, conversões, custo por campanha, receita, custo por lead. Aqui temos mais de informação. Taxa de conversão, ROI da campanha, período, lucro e ano. Então são esses os dados que a gente vai estar trabalhando. Agora o que a gente vai começar a fazer de modificação? A gente vai começar criando o nosso cartão com os totais. Então vai ter o total de leads gerados, taxa de conversão, custo total e lucro. E como que a gente gera esse cartão? A gente tem aqui em visualização, é onde a gente cria os nossos visuais. Qual que vai ser o nosso primeiro visual? Dentro dos muitos que tem aqui, a gente vai vir nesse que é o cartão. Tá? Esse cartão com o número 1, 2, 3. O nome cartão. Eu vou clicar nele. Ele já vai trazer uma informação em branco, um cartão em branco. Então eu vou trazer ele para cá. E agora eu preciso falar, olha, eu já tenho aqui o nosso modelo. O que a gente precisa? Precisa arrastar as informações para o campo. Então dentro de criação visual, embaixo campos. E aonde está a nossa informação? Na nossa base dados campanha, que foi o que a gente acabou de extrair. E o que a gente quer ter de informação? Leads gerados. Então, eu vou procurar aqui dentro da nossa base a informação leads gerados. Então, vamos ver. Ó, a gente tem aqui leads gerados e veja que ela tem um símbolo de soma. Então, é uma coluna, por estar no formato número, então está habilitado para fazer uma soma, né? Fazer uma operação de cálculo. Ctrl C ela, então eu já até fez no formato de soma. Ele está falando, olha, o total foi 3.050 leads. Eu vou trazer essa informação aqui, vou dimensionar ela mais próxima do nosso cartão e ainda não está nada intuitivo. A gente precisa agora trabalhar com a formatação. Quando a gente cria um visual, depois a gente começa a fazer o quê? A formatação, que é onde a gente vai dar aquele toque todo especial do nosso relatório para ficar muito impactante. E agora onde a gente vai dar aquele toque todo especial do nosso relatório para deixar ele ainda mais impactante visualmente, também trazendo informações de uma forma mais agradável. Então eu vou clicar aqui nele, e aqui agora a gente vai vir formatar seu visual, veja que ele está selecionado, e a gente vai vir aqui, valor do balão. Então aqui a gente está 45, eu vou reduzir para 25, para que ele fique um valor menor. Eu vou voltar, rótulo de categoria, que é essa informação aqui na parte inferior, eu vou desabilitar, porque a gente já tem os rótulos já definidos aqui nos nossos cartões. E o que a gente precisa agora é vir aqui em geral, efeitos e tirar o plano de fundo. Essa tela de fundo a gente tem que tirar para que aí sim ele consiga ficar com fundo transparente. Olha só como ficou legal. Tá dimensionando e deixando aqui mais centralizado. Mencionei, centralizei, ok. O que você vai fazer agora? Eu vou copiar esse cartão, dar o Ctrl C, Ctrl V. A taxa de conversão. E a gente vai ajustar agora a nossa taxa de conversão. Então eu vou ver, ao invés de leads gerados, eu vou tirar essa informação, eu vou pegar a taxa de conversão e trazer para o lugar. Só que ele trouxe no formato 3.38. Só que a taxa de conversão a gente vai fazer, em vez de soma, vai ser uma média. Ele já ajustou para 0.28. Só que ela está no formato de número essa coluna. E o que a gente quer é porcentagem. Então, eu vou clicar na coluna taxa de conversão. Eu vou vir aqui em ferramentas da coluna e a gente vai substituir para porcentagem. E eu vou tirar as casas decimais, ao invés de 2, eu vou deixar 0. Então, está reduzindo aqui para 0. Então, veja que ele já ficou 28% a nossa taxa de conversão.
Eu vou copiar agora a taxa de conversão, dar o Ctrl+C, Ctrl+V, vou trazer aqui no custo total, vou excluir no campo e vou procurar onde a gente tem a informação de custo total. Tem custo por lead, conversões, custo da campanha. Então, vou trazer custo da campanha aqui para a nossa soma. Quando ele já trouxe o custo da campanha, veja que ele já trouxe a informação já no formato correto. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trazer agora a informação do lucro total. Então, vou tirar a informação. Por que a gente está copiando e colando os cartões? Para que a gente aproveite a formatação. Senão, a gente poderia criar um branco e seguir aquele mesmo passo de formatação que a gente fez no primeiro. Então aqui a gente está ganhando tempo. E a ideia é isso, que você consiga ganhar tempo também quando for estar construindo o seu dashboard. Então agora a gente vai vir com a informação lucro. Olha só. Só que a informação lucro, ele trouxe 30 mil. Ele não trouxe o número aberto como todo. Ele já fez aquele arredondamento. E eu não quero isso. Eu quero que ele traga a informação, né, total, né, para o número inteiro com todos os dados. Não quero esse arredondamento. Então, eu vou vir aqui em formatar, valor do balão. Dentro do valor do balão, aqui eu tenho exibir unidades. Esse alto é o automático, então ele vai, dependendo do tamanho do número, ele já faz esse agrupamento por milhar, milhão, bilhão, trilhão ou nenhum. Então, vou deixar como nenhum. Então, ele vai manter o padrão. Então, 29.950. Esse é o nosso número com todas as casas decimais aqui. Nosso número inteiro sem um arredondamento. Pronto. Aqui a gente já criou os nossos cartões. Já está mudando um pouco o nosso visual, né? Agora a gente vai para os gráficos. Vamos começar. A gente vai começar com o nosso gráfico de colunas. Então eu vou estar clicando no gráfico de colunas. Eu vou trazer essa informação para cá. E a gente vai estar dimensionando ele. Vou dimensionar ele, então você pode estar dimensionando conforme você for criando aqui os seus gráficos, enfim, os seus dados, você vai formatando aqui as dimensões. Então a gente tem aqui a informação de lucro, então a gente tem agora o eixo X e o eixo Y. O eixo Y é onde a gente coloca a nossa informação, né, que vai gerar a nossa barra. Aqui tem o lucro total, que é a mesma informação que está aqui. Só que a gente quer ver esse gráfico aberto pelo período, né? Pelos meses. Então, onde a gente tem a informação dos meses é aqui em período. Então, em período eu vou trazer no eixo X. Só que ele trouxe a informação do ano, dia, ano, trimestre e data, né? Então, o que a gente vai querer? Eu não quero o dia, eu não quero o trimestre, eu só quero a informação do ano e do mês, para que ele fique dessa forma. Se você precisar das outras, você poderia deixar. Mas eu vou deixar assim, somente os meses e o ano. Aqui a gente já criou o nosso gráfico. Gráfico de colunas criado. Então aqui com o nosso gráfico selecionado, a gente vai começar as formatações. Então eu vou vir aqui em formatar visual. Eu vou vir no eixo X. E dentro do eixo X, eu vou desabilitar o título. Então eu vou vir aqui em título e vou desabilitar. Olha só. Agora, eu vou também vir dentro do nosso eixo Y e vou fazer a mesma coisa com o título. Então, essa informação aqui eu vou desabilitar. Também os nossos valores, que é essa informação aqui do nosso eixo Y. Então, eu vou deixar sem esses dados, eu vou vir aqui e vou desabilitar. Se você quiser habilitar, é só clicar novamente. Aqui a formatação são muitos cliques, né? Então você vai ajustando. O próximo passo é o quê? Eu quero que as colunas estejam com a cor mais próxima da nossa tela de fundo. É importante você trabalhar com a paleta de cor para que você deixe o seu relatório com um visual mais profissional. Então, eu vou deixar com essa mesma cor que a gente trabalhou aqui na tela de fundo. Então, eu vou clicar aqui em formatar visual, dentro de colunas. E agora eu vou vir aqui em cor, vou vir em mais cores. Então, lembrando, você pode estar tanto escolhendo a cor que você quer aqui, as padrões, e quando você clica em mais cores, você pode digitar o código da cor. Para cada cor tem um código, então quando você tem algum tipo de paleta com todas as cores, você pode ir seguindo com base no código que vai exatamente aquela cor que você já definiu. Então para essa cor que eu vou usar, é essa 1A647A, que é exatamente
a mesma cor que eu utilizei no nosso plano de fundo. E agora eu vou simplesmente vir aqui em geral, em títulos, e vou tirar a informação de soma dele. Vou deixar apenas lucro por ano e mês. Você pode estar também ajustando caso você queira. Se você quiser centralizar esse título, a mesma coisa, você vai voltar aqui em geral. Olha só, vou vir em título, vou descer um pouquinho, alinhar. Dessa forma você faz esse alinhamento também na parte horizontal. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse gráfico. Eu vou arrastar ele para a direita. Vamos centralizar mais ou menos no meio os dois, para que a gente tenha essa dimensão. Só que ao invés do gráfico de colunas, eu vou vir aqui e vou substituir ele por um gráfico de barras. Veja que ele já fez um gráfico de barras, agora olhando mês a mês. Só que ao invés da gente olhar período, eu vou tirar o período e eu vou olhar canal de marketing e vou trazer para cá. Olha só, a gente já criou o nosso relatório. O que a gente precisa ajustar? Ao invés de lucro por ano, a gente vai, vou dar 2 cliques aqui para copiar esse nome. E eu vou vir aqui em geral, título, lucro por, vou tirar esse por ano e mês, e vou dar um Ctrl C e colocar canal de marketing. Já está centralizado e a gente já tem os nossos dois relatórios. Ah, agora vamos dar um efeito legal. Tá vendo que está muito branco? Vamos colocar um efeito que vai ficar muito interessante. Eu vou clicar nesse gráfico, eu vou vir aqui em geral. Dentro de geral a gente vem em efeitos e a gente pode colocar essa sombra. Olha só como fica legal. Vou fazer isso para o nosso gráfico de barras também. Vim aqui em geral e dentro de geral vou vir em efeitos e vou colocar esse efeito sombra. Agora eu vou estar alinhando para ficar próximo dos dois, está alinhado. Então já ficou aí com um cenário muito interessante. Bom, já criamos aqui dois gráficos, tanto um gráfico de barras quanto um gráfico de colunas. E para fechar com o nosso visual, a gente vai estar criando agora uma tabela. O que vai ser essa tabela? A gente vai estar trabalhando nessa tabela as seguintes informações. Primeiro, eu vou vir aqui em criar visual e vou escolher aqui tabela. Ela criou uma tabela em branco, a gente vai já dimensionar ela. Vou deixar um espaço aqui. Veja que quando você vai movimentando, ele cria uma linha para que você consiga fazer o dimensionamento e deixar alinhado. E quais serão as informações que a gente vai colocar na tabela? Eu vou vir aqui um pouco mais. A gente vai colocar a informação da campanha. Então, vou clicar campanha, soma de leads. Então, eu vou colocar aqui campanha, leads gerados. Além de leads gerados, conversões. Então, veja, conforme eu vou inserindo, ele vai criando as colunas para a gente. Se eu quiser inverter, eu simplesmente venho aqui e mudo. Ó. Leads gerados, conversões. Leads gerados, conversões. Ou conversões, leads gerados, conversões, leads gerados. Então você pode estar ajustando a sequência. Conforme eu posso tanto segurar a informação e trazer para cá, ou até mesmo flegar. O que mais que a gente vai colocar de informação aqui? Vai colocar a informação de custo da campanha, custo por lead, tá flegando, receita gerada, soma do lucro, aqui. E eu acho que dessa forma a gente já está com a nossa tabela, ok, já está com as informações que eu acho que já fica interessante. Aí você pode falar, poxa, esse soma antes de todos as nossas colunas, no início das nossas colunas, no nosso cabeça. Talvez você pode estar falando, olha, eu quero tirar essa soma de leads, apenas deixar como cabeçalho leads gerados. Não falando qual que é o tipo de cálculo que a gente está fazendo em cada coluna. Então, se você tiver com essa tabela selecionada, o que você pode fazer? Você vem aqui, dá 2 cliques, você tira essa informação, dá um Enter, dá 2 cliques, apaga, dá 2 cliques, seleciona, dá um Enter. Então, você vai ajustando o cabeçalho. Pode fazer dessa forma. Dá 2 cliques. Ou até mesmo você também pode vir aqui, botão da direita, e colocar aqui renomear.
Os 2 cliques é mais para você ganhar no atalho. Então você pode estar também usando esse botão renomear. Você achar mais fácil. Dá 2 cliques aqui com o nosso mouse, vou deletar e vou dar um Enter. Veja que ele já trouxe aqui a nossa tabela. Vou trazer ela mais para cá. Você pode estar também aumentando as colunas caso você queira. Mas o que a gente vai fazer vai ser vir aqui em formatar visual, em cabeçalho da coluna, a gente vai mudar a cor da coluna para esse mesmo azul que ficou salvo e a cor do texto para branco. E também vamos vir aqui em geral, efeitos, e colocar esse efeito sombra. Olha só isso. Então dessa forma a gente já criou tanto os nossos gráficos quanto a tabela. E para deixar esse visual ainda mais impactante, a gente vai criar os nossos filtros. Então, quais vão ser os nossos filtros? A gente vai vir aqui em filtros, né, que é a nossa segmentação de dados. Ele vai criar um filtro em branco. Eu vou trazer aqui para o nosso canto direito, esquerdo. Vou trazer ele aqui para o nosso lado esquerdo. E eu vou fazer primeiro, quero por canal de marketing. Então, ele já vem aqui, vamos formatar. Então ele já está, a configuração dele já está como lista vertical, você pode estar usando como bloco ou até mesmo como suspenso. Eu vou deixar como lista vertical. O nosso cabeçalho eu vou manter, os valores também eu vou manter. Apenas aqui no efeito eu vou tirar o plano de fundo para ficar pegando aqui o nosso cabeçalho. E também aqui no visual, quando a gente vem aqui no cabeçalho segmentação, eu vou substituir a fonte, ao invés de escuro, para branco. E nos valores, a fonte, ao invés de escuro, eu vou substituir para branco também. Então veja só que ele já trouxe um efeito legal para a gente. Vou dimensionar um pouco mais, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou copiar esse filtro. A gente consegue aproveitar essa mesma formatação. Só que aqui, quando a gente vem em criar visual, ao invés de canal de marketing, eu vou colocar a informação campanha. E a gente tem todas as nossas campanhas. Agora, para finalizar, a gente vai incluir a informação dos valores nos nossos 2 gráficos. A gente vai deixar visível os valores que representam a cada barra. Então, eu vou estar selecionando aqui o nosso primeiro gráfico. Eu vou vir aqui em visual. Dentro de visual, a gente vai vir em rótulo de dados, vai habilitar. E ele trouxe para a gente aqui os números de cada mês. Então, o valor de lucro por ano e mês. Então, ele trouxe o valor do lucro para cada mês. Agora eu vou vir por canal de marketing, também eu vou selecionar ele, vou vir aqui em formatar visual e dentro de rótulo de dados eu vou estar habilitando. Veja que ele arredondou o número para 1000. Por quê? Aqui dentro do rótulo de dados, em exibir unidades, você tem aqui o automático, que ele vai definir com base no tamanho do número, ou você pode deixar como nenhum, ele traz o número sem esse arredondamento. Veja que ele já tirou aquele 1000. Ou você pode vir aqui e definir o tipo de unidade que você quer. Você já define que sempre o número que tiver você vai arredondar em milhares. Então eu trouxe aqui 9000. Ou, veja que eu deixo nenhum, ele trouxe o número 8870. Eu vou deixar como nenhum. Você também pode estar aqui dentro do valor aumentando o tamanho da letra. Ele aumentou o tamanho da letra, ou até mesmo mudando a cor dela. Então vou deixar aqui como preto. Com isso chegamos no final do nosso dashboard. Então criamos os nossos gráficos, tabelas, colocamos os totais com os nossos cartões, inserimos filtros que irão segmentar, deixar ainda mais dinâmico o nosso dashboard. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o like, ativar as notificações para que você receba os conteúdos em primeira mão. Eu te vejo até uma próxima aula e até mais.